Que as cidades astrais são muitas vezes os paraísos descritos nas escrituras e que pairam sobre as nossas cabeças, isso a gente já sabe. Agora, essa nova cidade astral, eu não tinha conhecimento e eu acho que você também não. Será? Vamos ver, porque é justamente sobre ela que nós falaremos no vídeo de hoje. Há tempos que eu não trazia esse tipo de vídeo aqui no canal, tratando sobre os relatos mediúnicos, sobre as experiências de clarividência e experiências afins, mas eu achei bastante pertinente trazer dessa vez porque vai nos trazer umas boas reflexões. Antes de nós adentrarmos, eu só preciso dar as boas-vindas a você, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, obrigado pela sua presença comigo aqui no vídeo de hoje e já inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito para continuar acompanhando esses novos conteúdos que a gente traz sobre a espiritualidade, sobre o autoconhecimento. E muito bem, eu preciso trazer esse relato para vocês, que aconteceu há pouquíssimo tempo, na verdade foi esta semana ainda, na terça-feira, hoje aqui na terça-feira foi dia 26, né, deixa eu ver, isso, 26 de julho, pela noite, mas até chegar à noite a gente passou por todo o dia, né, e o que eu fiz ao longo do meu dia? Eu tenho costume, vocês que me acompanham até lá pelo Instagram, sabem, eu posto quase que diariamente, tenho o costume de tomar bastante mate, bastante chimarrão. É um costume dos gaúchos e eu tenho esse costume, também sou gaúcho. Só que isso traz muitas vezes algumas repercussões, né? Eu fico o dia inteiro tomando mate, eu tomei de manhã, de tarde, de noite. Chegou de noite, o mate ele tem um pouco de cafeína, né? Chegou de noite eu tava bastante agitado ainda, não agitado, mas com uma mente desperta, não estava relaxado o suficiente para dormir. E o que aconteceu? Mesmo depois de nós fazermos a nossa prática da meditação da noite, que a gente faz sempre os nossos encontros às 9 horas da noite para meditarmos juntos, finalizamos às 9h30 e eu fiquei ainda em atividade porque eu estava, com disposição mental, não estava cansado. Então aproveitei para seguir fazendo algumas coisas, em decorrência do mate que eu tomei o dia inteiro. E aí eu fui me deitar por volta de umas 10h30 da noite. Já tinha feito as minhas práticas bioenergéticas, práticas de trabalho do meu campo de energia, além da prática da meditação. E quando eu me deitei, eu pude perceber ao meu lado a presença de um dos mentores, o mentor João. Vocês que acompanham há mais tempo os vídeos aqui no canal, sabem que eu já trouxe em outras oportunidades, inclusive conteúdos desses diálogos com o João Antônio, que nos acompanha aqui em casa e que faz alguns trabalhos dentro da espiritualidade e nas nossas práticas de meditação. Ele está quase sempre junto também e a gente conversa por vezes. E eu percebi nesta noite da terça-feira o João ao lado da cama. E aí eu já percebi, trouxe na minha mente, eu pensei, e aí vem coisa. É porque geralmente eu tenho essas percepções quando eles querem se mostrar ou quando de fato vem alguma coisa pela frente. Não é a troco de nada. Então eu percebi, eu imaginei, e aí vem coisa, o que é que viria eu não tinha certeza, mas eu pensei que nós teríamos trabalho para aquela noite, que faríamos algum tipo de trabalho espiritual. E aí eu estabeleci naquele momento ali uma breve conversa com o João, e eis que ele projeta na minha mente o local que nós iríamos estar mais tarde no desdobramento enquanto o meu corpo repousava durante a noite de sono. Na minha experiência projetiva. Isso é intitulado muitas vezes pelos estudantes das áreas da espiritualidade por uma clarividência viajoura. Nós estamos num determinado lugar, mas é trazido à nossa mente uma visão remota. Nós visualizamos um determinado local do espaço que muitas vezes é porque nós iremos nos desdobrar para esse ambiente. Ou às vezes nós estabelecemos algum grau de sintonia com este ambiente e assim a gente passa também a perceber a realidade daquele ambiente ao vivo, no agora, no que está acontecendo em tempo real. E foi isso que aconteceu, mas o que o João projetou na minha mente eu comecei a ver por clarividência. Foi uma das cidades astrais. A cidade astral que paira justamente sobre aqui a cidade de Florianópolis, que é onde eu estou morando. E gente, é muito difícil a gente descrever a beleza, a riqueza dessas experiências. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi nos últimos tempos. E eu digo que é uma das coisas mais lindas que eu vi nos últimos tempos porque há 2 dias atrás, na quarta-feira, eu pude ver, inclusive, aqui voltando para casa, baleias, baleias enormes, gigantes, e elas brincando na água.
E isso também foi outra coisa maravilhosa e muito linda que eu vi nesta semana. Por isso que eu digo que é uma das coisas mais lindas que eu vi nos últimos tempos, a cena desta cidade astral. A gente sabe também que a maioria das cidades astrais, elas têm os pórticos de entrada que são maravilhosos, são coisas indescritíveis em beleza. E não era diferente com esta cidade. Eu até perguntei qual era o nome que se chamava, né, esta cidade que eu estava vendo. E aqui, Florianópolis é conhecido por ser a Ilha da Magia. E ele comentou, inclusive, que o nome dessa cidade é, alegoricamente, não é o nome dela, mas é chamada de Cidade da Magia ou Cidade da Brincadeira. Eu estava vendo todo este cenário de cima. Como a gente tem essas imagens aéreas, às vezes os drones fazem as imagens, eu estava vendo justamente esta imagem de cima. E era algo espetacular. O que mais me chamou a atenção e que foi o que trouxe depois as reflexões que nós já vamos ver aqui neste vídeo. Todo o entorno, como se fosse a periferia da cidade, ela era composta de mar, de águas, e era uma onda, só que quando essa onda terminava, ela se formava uma cascata. E essa cascata criava uma queda d'água em direção à crosta terrestre, em direção aqui à nossa faixa de frequência de matéria. E eu percebi algumas coisas muito legais, porque tinham pessoas se divertindo, pegando essas ondas, como se surfando essas ondas, e quando a onda acabava, criava uma espécie de escorregador nessa cascata e as pessoas deslizavam numa alegria, né? Por isso também eu imaginei essa cidade é conhecida como a cidade das brincadeiras, a cidade da magia. E aí eu vendo isso, eu fiquei embebido, né, daquela sensação de alegria, de um entusiasmo, de uma paz, de uma amorosidade. É difícil a gente descrever exatamente o que a gente sente, mas é uma alegria muito grande. E aí eu só me desconectei desse estado quando eu percebi ao lado da cama o João rindo. Rindo porque provavelmente estava percebendo aquele meu estado, estava sorrindo, rindo de alegria por me ver naquele estado também. E aí eu perguntei pra ele, né, o que tá? Muito bem, muito lindo tudo isso, mas o que é que a gente vai fazer lá? E ele falou, surpresa. Aí eu fiquei ainda mais ansioso, né? Eu já estava com uma dificuldade até de dormir, porque eu estava com o corpo bastante ativo por conta do chimarrão. E aquilo ali me deixou um pouco mais ansioso, eu demorei ainda pra dormir. Qual é o lado ruim da história? O lado ruim da história é que eu adormeci e não recordo de nada da minha experiência em desdobramento. Eu recordo sim dessa experiência antes de adormecer no corpo. Eu não sei exatamente tudo que a gente foi fazer lá, porém, isso trouxe alguns ensinamentos, grandes ensinamentos, mediante a outras conversas que eu pude ter depois dessa visualização que o João me propiciou. Não fui eu que abri a minha consciência, a minha experiência de clarividência, a minha capacidade de clarividência e visualizei tudo isso. Não, ele, este amigo, mentor espiritual, é que projetou esta imagem e eu apenas estava ciente disso, não estava tendo o controle da situação. Mas muito bem, por que eu trago essa experiência aqui? Para que a gente reflita em cima dos ensinamentos que ela nos traz. A gente conhece aquela célebre frase, né? Ora et labora. Ore, vigie e trabalhe. Mas muito importante também é o descanso, é o lúdico da vida, é o brincar. A própria concepção, né, católica da criação do mundo, da cosmogênese, diz que Deus criou o mundo e descansou no sétimo dia. Deus não manteve apenas a oração, apenas o trabalho. Não, ele dedicou também um tempo para o brincar, para o descansar, para o desfrutar. É claro que a realidade divina desfruta enquanto trabalha. Este é o universo ideal. Mas eu trago aqui este ponto da brincadeira, da descontração, que é fundamental para que o nosso espírito manifeste a melhor versão de si mesmo. Por que a gente acha que as crianças, quando nascem, nos primeiros anos da sua vida, elas são inclinadas às brincadeiras? Por que elas não são inclinadas a trabalhar? A criança não nasce com um intuito e acorda todos os dias, hoje eu vou trabalhar. Não, elas acordam e têm apenas a função, quando não estão, né, deturpadas por questões sociais, tem apenas o exercício de entrar na brincadeira e exercitar sua criatividade e brincar, porque isso molda o nosso espírito. O nosso espírito, inicialmente, ele é construído também por este lado, o lado lúdico, o lado da brincadeira.
Isso nos faz muito bem. E o que eu percebi a partir das conversas com o João é que nós, que muitas vezes vivemos num modo de vida mais séria, às vezes mais sisuda, né, que não abre muitas brechas para essas brincadeiras, o nosso espírito ele vai sendo sufocado. E o que a espiritualidade faz para que nós possamos respirar e tomar fôlego? Se nós não brincamos encarnados, nas nossas experiências noturnas, quando desconectamos o nosso corpo, existem cidades astrais, existem parques que são destinados à brincadeira, para que o nosso espírito se conecte a esta forma de ser, que é fundamental para manter a nossa saúde, para manter o nosso equilíbrio, e sem equilíbrio não tem crescimento espiritual saudável. Olha só, a gente brinca fora do corpo, e eu pude visualizar as pessoas brincando, surfando, pegando onda e brincando nesse escorregador que eram as cascatas. A gente conhece que tem acima, também próximo aqui de Florianópolis, uma outra colônia astral, uma outra cidade astral, que é uma cidade muito grande, que é a Colônia das Flores, que se estende, né, desde Santa Catarina até, se não me engano, o estado de Goiás. E claro, esta cidade que eu percebi, ela era muito pequena, ela sustenta apenas as dimensões aqui da área de Florianópolis, mas se reporta muito a esta outra colônia. Foi outra coisa que o João me comentou também, que se reporta à Colônia das Flores, a Colônia Espiritual das Flores, que até em um outro momento a gente pode até conversar mais sobre ela, mas não é o foco hoje aqui. E o foco é trazer também a importância do brincar. Se nós não brincamos, nós vamos sufocando o nosso espírito, vamos ficando desconectados com o que é a própria essência do divino. E se a gente perde a essência do divino, tudo fica distorcido, a gente começa a cultivar ansiedades, estresses, medo, e as coisas param de funcionar para nós na nossa vida. Quando a gente entra no ritmo do lúdico também, do brincar, a gente passa a enxergar a vida por uma via mais de confiança, de bem-estar, de que tudo está certo e as coisas começam a fluir também. Então, era esta reflexão. Eu espero ter contribuído de alguma forma, que você possa, de uma forma ou de outra, se conectar mais com esse espírito lúdico, com esse espírito brincalhão, que muitas vezes a gente vai sendo sufocado e perdendo isso ao longo da nossa vida. Mas fica também esta questão, é que caso a gente tenha perdido, a gente pode se reconectar, e nos reconectamos também através da espiritualidade, porque sim, brincamos fora do corpo. Tem muitas brincadeiras, e as possibilidades, pelo menos que eu vi na cidade das brincadeiras, são infinitas. É algo que é difícil de passar porque é belo demais. A gente não consegue, né? A gente sente apenas. Eu agradeço muito a sua companhia até esse momento do vídeo. Peço que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like e deixe aqui embaixo também as suas impressões, e se houver também perguntas, para que a gente possa pegar, coletar e responder em próximos vídeos num Hélio Responde, retomando este quadro também. Um grande abraço, um big beijo, fiquem na paz e até mais.